Olá pessoal, meu nome é Silvano Mota, eu sou do grupo Livro no Ponto, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar a ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O livro que eu tenho é a 52ª edição, o Guia Clássico e Definitivo para Relacionar-se com as Pessoas, de Dale Carnegie, Acho que é assim que se pronuncia o nome da companhia editora nacional. E nesse primeiro áudio eu vou ler aqui a orelha do livro, para vocês saberem do que vai se tratar esse livro. A tradução é do Fernando Tude de Souza. E também vamos falar aqui hoje, eu vou ler aqui as 8 coisas que esse livro fará por você e também as partes que o livro contém, que são 4 partes. O livro ele se apresenta em 4 partes. E já aqui de início, na orelha, a gente tem sobre que o único propósito deste livro é ajudá-lo a resolver um de seus maiores problemas, o de relacionar-se bem com as pessoas e influenciá-las na vida cotidiana, nos negócios, no trabalho e nos contatos sociais. Então parece ser interessante. Eu já tenho esse livro há um bom tempo, estava ali na minha estante, e eu acho que agora eu me motivei para ler, tentar ler semanalmente com vocês. O texto acima mostra de que modo este livro foi apresentado ao público por ocasião de sua primeira edição em 1937. Originalmente surgiu como um livro de utilidade, mas de modesto potencial de venda. A primeira edição limitou-se a apenas 5.000 exemplares. Da noite para o dia, porém, transformou-se num sucesso. Primeiro de âmbito nacional, em seguida internacional, e hoje se situa entre os livros mais vendidos de todos os tempos. Em todas as edições, mais de 50 milhões de exemplares foram vendidos, e nessas edições estão incluídas traduções para praticamente todos os idiomas. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas já é um fenômeno editorial e faz parte da história. Suas vendas continuam sem interrupção por mais de meio século. Caramba, mais de 50 anos. Esse livro aqui, ele já é de uma edição bem... Eu comprei ele em 2015, E estou gravando hoje em 2020. Suas vendas continuam sem interrupção, sem interrupção por mais de meio século. E como manual dos treinamentos Dale Carnegie sobre comunicação eficaz e relações humanas. A herança deixada ao mundo pelo autor após a sua morte em 1955. Ainda hoje são utilizados aproximadamente 100.000 exemplares por ano. Os ensinamentos práticos e inspiradores do Sr. Carnegie permanecem tão vivos como quando foram redigidos. Eu vou pedir perdão a vocês, caso eu não esteja pronunciando o nome ou sobrenome correto do autor, mas eu prometo pesquisar, para a pronúncia ficar correta. Desse modo, como diz a Sra. Carnegie em seu prefácio à edição revista de 1981, tal fenômeno leva-nos a formular uma pergunta lógica. Por que revisar um livro que se mostrou e continua se mostrando vigoroso e de apelo universal? Por que tocar num êxito inegável? Para respondermos a esta pergunta, precisamos antes assinalar que o próprio Dale Carnegie era um incansável revisor de sua obra. Até seu falecimento em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso, de modo a poder torná-lo aplicável às necessidades que a cada passo se desdobravam, de um público cada vez mais numeroso. Ninguém era mais sensível às correntes de mudança do tempo do que Dale Carnegie. Ininterruptamente, aperfeiçoava e sofisticava seu método de ensino. Estivesse ainda vivo, sem dúvida, ele mesmo teria revisado
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, com o objetivo de melhor refletir as mudanças que o mundo vem sofrendo desde a década de 1930. Realmente, tem muita gente que nunca dá por satisfeito do seu projeto, né? Você termina uma etapa, eu estou comentando, tá, gente? Não está escrito isso, não. Você faz um projeto e aí você nunca acha que ele está bom e você sempre fica revisando. E eu acho interessante que num determinado momento a gente tem que parar, né, analisar e falar assim, não, tá bom. Ou não, né? Não sei agora. Tem pessoas que sempre buscam se aperfeiçoar. E eu acho que a proposta do livro é exatamente essa. Voltando aqui à leitura. Muitos dos nomes de personalidades que aqui aparecem, muito famosos à época da primeira publicação, dificilmente seriam reconhecidos pelo leitor de hoje. Certos exemplos e frases soam graciosamente antiquados e marcados pelo nosso clima social, assim como os de um romance vitoriano. E só nesse aspecto parecia enfraquecida a importante mensagem e o impacto total do livro. Nosso propósito, pois, em fazer essa revisão, foi atualizar e fortalecer o livro, objetivando o leitor moderno, mas sem, evidentemente, alterar o contexto. Não mudamos nada em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Simplesmente, aqui e ali, suprimos e acrescentamos alguns exemplos contemporâneos. O estilo leve e ágil de Carnegie permanece intacto. Até mesmo certas gírias dos anos de 1930 continuam. Dale Carnegie escrevia como falava, com aquele tom de conversa intenso, envolvente e coloquial. Sua voz, portanto, ecoa forte, como sempre, para milhares de pessoas. É a todas essas pessoas que oferecemos a presente edição, revista com o espírito de quem afia e dá polimento a um instrumento artesanal feito com amor. Interessante. Muito bom. Como eu falei, a tradução é do Fernando Tude de Souza, né? Companhia Editora Nacional. E aqui, logo no início do livro, né, tem uma fala. Este livro é dedicado a um homem que não tem necessidade de sua leitura. Meu caríssimo amigo Homer Croy. 8 coisas que esse livro fará por você. Vamos dar uma olhada aqui nesses 8 pontos. O primeiro ponto, ele irá tirá-lo da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões, novas ambições. Um segundo ponto, esse livro ele vai tornar mais fácil a você fazer amigos rápido e facilmente. Terceiro ponto, aumentará a sua popularidade. Quarto ponto, ajudará a conquistar pessoas para pensarem do seu modo. Quinto ponto, aumentará a sua influência, seu prestígio e sua habilidade em conseguir as coisas. Um sexto ponto, ajudará a acabar com as queixas, a evitar discussões e a manter as formas de contato humano agradáveis e amenas. Sétimo ponto, fará de você um orador melhor e um conversador mais interessante. E o oitavo ponto, vai ajudá-lo a despertar o entusiasmo entre os seus companheiros. Este livro fez tudo isso por mais de 50 milhões de leitores em 36 idiomas. Olha, né, vamos nos aventurar nesse livro, parecendo aqui que, ainda mais num tempo onde a gente fala muito de redes sociais, onde as pessoas buscam influenciar outras, né, serem populares, é interessante. A gente tem aqui o sumário, né? O livro, como ele é dividido em 4 partes, ele tem um prefácio, que vai vir ali com algumas informações, né? A parte 1, técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. A parte 2, 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. A parte 3, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. E a última parte, a parte 4, seja um líder, como mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente já tem aqui de gravação.
né, para não ficar tão longo o áudio. Temos 10 minutos de áudio, então eu vou finalizar aqui esse áudio de apresentação e eu volto no próximo áudio, né, a gente fazendo aí o prefácio e as primeiras palavras desse livro que eu vou ler junto com vocês aqui nesse podcast do Livro no Ponto. Sejam todos muito bem-vindos e a gente se encontra no próximo áudio.